Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia no Salmos 23, no versículo 1. Amém? Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só até aqui? Os irmãos podem se assentar. Esses dias para trás eu estava orando e a minha oração ela é basicamente uma conversa com Deus e eu converso bem tranquilamente. E nesse dia eu estava conversando com Deus, inclusive eu estava até orando em favor da palavra. E nessa conversa que eu estava tendo com Deus, eu estava contando o meu dia, as bênçãos que eu tinha recebido naquele dia, assim também como as coisas ruins que tinham acontecido naquele dia. E de uma forma involuntária e totalmente carnal, eu percebi que eu estava reclamando muito. Mesmo que eu não percebesse, mesmo que de uma forma muito sutil, eu estava reclamando muito mais do que agradecendo a Deus. Eu tinha recebido naquele dia muitas bênçãos, não só naquele dia, mas nessa semana em particular. Não só nessa semana, como nesse mês que começou. Não só nesse mês, como no mês passado, no começo do ano e nos outros anos também. E Deus tem sido bom conosco. E assim como comigo também esses dias. E uma coisinha que aconteceu, e eu já estava reclamando demais. E eu percebi o quanto eu estava com um coração ingrato em relação a Deus. O quanto era para mim estar agradecendo por tudo que Deus tem feito, e em vez de agradecer, eu estava reclamando de certa forma. Eu estava me queixando porque tinha acontecido, e poxa, vou ter que gastar dinheiro de novo com outra coisa. E não estava nos meus planos. O meu plano já saiu de foco outra vez. E naquele momentinho que eu dei brecha, o inimigo já pegou e já fez uma coisinha. E eu comecei a reclamar a Deus. E não demorou muito para mim lembrar de um hino do Projeto Sola, que ele descreve o Salmo 23. E no hino fala assim, que se o Senhor é meu pastor, eu sei que nada vai me faltar. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. E eu sou apaixonada por esse hino, porque ele consegue falar bem que, mesmo que você não tenha aquilo, você deve graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Pois Ele é o nosso pastor. Nada há de faltar a gente se crermos. Nada há de faltar se acreditarmos e confiarmos em Deus. Aquela letra, naquele momento, ela veio direcionada ao meu coração de uma forma muito simples e como Deus falou comigo naquele momento. E na hora eu já entendi, eu falei, tá bom, Deus, eu entendi que eu estou reclamando, eu entendi que eu estou pecando contra o Senhor. E eu percebi também que é muito fácil nós reclamarmos a Deus, como se o mundo girasse em torno de nós e não é Deus que comanda, mas o nosso querer, a nossa vontade, sendo que não é assim. É Deus que age conforme Ele quer, na hora que Ele quer. É Deus que é o pastor e nós as ovelhas. Não é ao contrário. Não somos nós que somos os donos, os pastores da nossa vida, mas é Deus que é o nosso pastor. E nada há de nos faltar se confiarmos nele. E a gente tem que agradecer a Deus porque Ele tem sido bom. A gente tem visto como o mundo está ultimamente, mas Ele tem nos dado saúde, tem nos dado força, tem nos dado estratégia, tem nos dado bom ânimo, tem nos dado a alegria da salvação. E como Deus tem sido bom em nos guardar e em fazer a vontade dEle para com a nossa vida. Não é motivo de reclamar, porque não temos motivo para reclamar, mesmo que tudo esteja caindo aos pedaços. Ele morreu na cruz para nos salvar. Temos a salvação, temos a intimidade com Deus no momento que quisermos, sendo que Ele fez tudo já por nós, não devemos reclamar, porque Ele tem sido bom. E isso me lembrou muito também o povo do Egito, né, quando eles saíram,
E naquele caminho eles queriam carne, queria isso e queria aquilo, e queria, a um ponto que eles desejaram ir para o Egito, porque lá eles tinham descanso, descanso não, mas trabalhavam, mas tinha a comida que queriam. E isso me faz pensar que se deixarmos um pouquinho a desejar a Deus, não, se desejarmos demais, se querermos demais, vamos começar a deixar o mundo entrar no nosso coração. E é nesse pedacinho que o mundo entra no nosso coração, nós começamos a pecar contra Deus. Começamos a desejar e a querer de forma que o mundo entre de uma forma sutil demais, de uma forma devagar, até fazer algo maior, até desejarmos e deixarmos que o nosso eu, o nosso querer e a nossa vontade seja o nosso Deus. Deus já sai do trono e agora, a partir desse momento, vai ser o nosso querer a ser o Deus da nossa vida. E não é isso que Deus quer. E isso tudo entra com a falta de gratidão a Deus. Em Isaías, na verdade... Espera aí que eu estou pulando as partes. E quando eu falo isso, não é sobre desejarmos coisas melhores. Talvez algumas pessoas devem perguntar, mas a gente não tem que querer o melhor, porque Deus falou que comeríamos o melhor dessa terra? Sim, Deus falou sim que vamos comer o melhor dessa terra. Devemos lutar, devemos batalhar sim, mas não devemos esquecer que o que a gente já tem também é suficiente naquele momento. Se Deus é o pastor de tudo, Ele sabe o que precisamos. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como fazer na nossa vida. Ele sabe de tudo. E a ingratidão vai trazendo essas coisinhas pequenas, até se tornar em uma coisa grande. Em Isaías fala exatamente isso, que se obedecermos, comeremos o melhor dessa terra. E eu creio que vamos comer o melhor dessa terra se obedecer, mas também se formos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu acho que chega um tempo, se deixarmos a ingratidão entrar no nosso coração, que achamos que Deus é um garoto da lâmpada. Não sei se vocês já assistiram Aladim, mas o Aladim, você esfrega a lâmpada e sai um gênio e ele realiza todos os desejos que você quiser. 3 no caso, mas são bastante desejos. E Deus não é assim. Como eu disse antes, Ele é o pastor, então Ele sabe como trabalhar. Ele sabe do que precisamos, do que necessitamos. Não é ao contrário, Deus não é nosso serviçal, mas a gente pede e conforme for a vontade dEle, porque Ele é o Deus, porque Ele é o pastor, Ele vai realizar, conforme seja o querer dEle. No Salmo 100, fala assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Eu estava lendo esse salmo e eu percebi o quanto podemos ser ingratos por tudo que Deus tem feito com nós. O tanto de chances, acordamos, já devemos ser gratos, porque é mais um dia que Ele nos dá. O dia foi exaustivo, mas graças a Deus Ele nos deu estratégia para lutarmos contra as armadilhas do inimigo, para lutar contra a tentação, para ficar de pé no momento da angústia. O quão bom é o que Deus tem feito para nossas vidas. E mesmo assim, teimamos e somos totalmente ingratos a Ele. E queremos tantas coisas e tão mais, sendo que Ele já fez o suficiente. Ele continua nos abençoando porque Ele é bom, porque não merecemos nada, mas mesmo assim Ele continua sendo bom, Ele continua insistindo, Ele continua derramando a graça dEle sobre nós, a misericórdia dEle sobre nós. E eu creio que isso também é falho da nossa parte em não agradecer por essas coisas também, pela paz, pela alegria, pela saúde, pela nossa família que está unida, pelo amor, por tudo que Deus tem feito. Vamos ser mais gratos, assim como eu preciso ser mais grata. Essa palavra, como falam, né? A espada corta para lá e corta para cá. Cortou primeiro para cá e eu vi que eu estava precisando. Assim como eu oro a Deus, eu peço muito para Deus me mostrar os meus ídolos ocultos. Porque quando eu peço isso, é batata. Sempre surge um ídolo aí que eu não lembrava, não sabia que estava ali. E eu percebi que eu estava sendo ingrata em relação a Deus.
E foi assim que surgiu essa palavra. E eu creio que, assim como todos nós precisamos melhorar. Talvez não tanto e outros menos, outros mais, mas que venhamos melhorar, porque é tudo para a glória de Deus. É tudo para que Ele nos transforme de pouco a pouco até sermos mais parecidos com Ele. Porque Ele está nos guiando, Ele está nos preparando para irmos para um caminho, para irmos de encontro a Ele futuramente, em um lugar melhor do que estamos. Devemos ser mais gratos também, porque um dia ele deixou que o filho dele morresse em nosso lugar. Isso era para ser nossa morte, não merecíamos, ele não merecia, mas mesmo assim ele morreu. Deus já sabia de tudo, que seríamos ingratos nesse momento em que estamos. Mas, mesmo assim, Ele deixou que o filho dele morresse há muito tempo atrás, para que hoje tivéssemos essa oportunidade de estar aqui reunidos, bebendo do sangue, bebendo do corpo, comendo do corpo de Cristo, para que Ele nos santifique, para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Eu vejo também que... Eu lembro lá da palavra... que o pastor deixou 99 ovelhas para ir atrás de uma. E eram muitas ovelhas para ele deixar, mas mesmo assim ele foi atrás daquela que se perdeu. Foi através daquela ovelha que ele cuidou, que ele amou, que ele sabia que precisava resgatar aquela ovelha para perto dele também. Não era porque era menor quantidade que ele deixaria a desejar, que ele não sabia que ela precisava dele. E foi com essa palavra também que eu comecei a pensar que se Deus sabia que aquela ovelha precisaria dele, que se Ele sabia como cuidar, como tratar daquela ovelha que tinha fugido, que tinha se perdido, Ele vai saber suprir todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, tudo aquilo que precisamos, porque Ele é Deus, porque Ele é o pastor e Ele sabe, Ele conhece as ovelhas que Ele tem. Mas que não venhamos deixar a ingratidão entrar no nosso coração, porque Ele tem sido bom. Em Mateus 7,8 diz assim: pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Quando eu disse que não precisamos não pedir, que não é sobre não pedir a Deus, que venhamos pedir sim, porque Ele abrirá a porta, porque Ele vai melhorar, porque Ele vai fazer acontecer o que precisamos, mas que não venha deixar só o nosso querer tomar o lugar, mas que venhamos ser gratos com o que já temos, a nossa casa, a nossa família, tudo que já possuímos, que venhamos ser gratos, porque Deus é bom. E em Filipenses, para encerrar, diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. E que eu creio que se pedimos a Deus com o coração agradecido por tudo que já temos, Ele vai suprir as nossas necessidades ainda mais. Ele vendo aquele coração agradecido a Ele por tudo que Ele já tem feito, Ele vai derramar mais bênçãos sobre nós, conforme seja a vontade dEle. E mesmo que Ele não derrame nunca mais bênçãos, eu costumo falar isso, Ele já tem sido bom o suficiente para agradecermos até o final da nossa vida. Que venhamos ser gratos por essa oportunidade de estar nesse culto, porque muitos de nós já não têm mais essa oportunidade, muitos de nós se encontram afastados, se encontram desviados, muitos já não possuem mais vida e não têm essa oportunidade de estar agradecendo aqui. Então, que venhamos ser gratos por tudo que Deus tem feito, assim como eu também preciso ser grata, muito mais. E desde já eu agradeço a minha oportunidade.